Tá bom. Boa noite, meus amigos queridos. Estamos no ar com a nossa amiga Beth. Ela veio fazer a palestra da noite para a gente. O tema de hoje é, deixe-me ver aqui, Maria, a maior educadora da história. Ô, minha querida amiga Beth, seja bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por estar aqui presente. Como é de costume, queridos amigos, eu gostaria de fazer um comentário antes de iniciarmos. Eu recebi uma mensagem aqui no meu aqui sobre o nosso trabalho do SEAC. E nós estamos sendo assistidos por 3 países: Brasil, Estados Unidos e Portugal. As nossas palestras, esses 3 países, pessoas desses 3 países estão assistindo nossas palestras. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão colaborando conosco, com as palestras, com os trabalhos, porque o SEAC, eu gostaria de passar os números para a gente do nosso excelente trabalho que estamos fazendo aqui. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. É o. Ah, sim. Então, o SEAC, pessoal, peraí, é o de baixo. O SEAC teve. Agora sumiu aqui. Sumiu. Eu recebi aqui. Espera aí. Nós tivemos. Deixa eu ver aqui. Não, agora sumiu aqui. Nós tivemos 58 mil visualizações, uma coisa assim. Mas eu tenho que encontrar onde que está. Que eu recebi aqui no meu. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver. Eu recebi aqui, mas eu não estou encontrando. Eu não encontrei. Mas depois eu falo para vocês. Depois eu falo. Mas eu quero parabenizar, né? Parabenizar o pessoal que nós estouramos nos acessos. A hora que eu encontrar o número aqui, eu só não encontrei os números aqui que sumiram aqui. Olha, fantástico. Deixa eu ver. Não encontrei aqui. Não estou encontrando, pessoal. Mas eu recebi e os números. Olha, eu quero parabenizar a todos pelo bom trabalho que nós estamos fazendo, a nossa equipe do SEAC, porque nós tivemos, se eu não me engano, 56 mil visualizações, né? Uma coisa assim. Mas eu passo os números depois para vocês, eu não lembro. E eu queria deixar um recado para vocês, que nós iremos fazer mudanças o ano que vem. As mudanças, SEAC vai pôr o Livro dos Espíritos às quintas-feiras, às 8 da noite. Nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos, continua nas quintas, só que mais tarde, 8 da noite. Evangelho segundo o Espiritismo, sábado, 5h30 da tarde. Reflexão, quarta-feira, 8 da noite. Junho, sai o Evangelho segundo o Espiritismo de sábado, vai para a quarta, 8 da noite. Vai entrar o quê? Vai entrar a evangelização infantil no lugar, no sábado, 5h30 da tarde. A hora que eu encontrar os números, pessoal, é que eu queria parabenizar todos pelo bom trabalho, e agora que eu estou ansioso, né, para falar dos números nossos que atingimos, e agradecer vocês que nos assistem, agradecer a vocês que fazem palestra, agradecer essa equipe maravilhosa, porque o YouTube me mandou o desempenho
Só em outubro nós bombamos em 3 países: Brasil, Estados Unidos e Portugal. A gente está sendo muito assistido nesses 3 países. Nós somos internacional também. O YouTube funciona em 18 países por aí. Então, amiga, é com você. Mas, ó, se eu encontrar aqui no final da palestra, eu passo os números para vocês e os agradecimentos eu vou procurar. Então, por gentileza, é com você, amiga. Obrigado. E desculpa aí, pessoal, eu segurei aí, né? Bom, então, muito boa noite. É sempre uma alegria estar aqui. Vamos primeiramente agradecer essa oportunidade a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, ao Antônio, mentor do SEAC, né, por essa tarefa tão maravilhosa, por essa equipe fantástica que forma o SEAC e, né, divulgando o Evangelho de Jesus. Olha, milhares de visualizações, quanto esclarecimento, quanto conforto, quanta luz que se espalhou, não só no Brasil, né, mas também nesses outros países. Então, é fantástico, nós todos só temos que agradecer muitíssimo, né, por conhecermos a doutrina espírita, por termos a oportunidade de estudá-la, de falar sobre ela, de ouvir sobre ela, né? Então, pedimos que também nessa palestra a espiritualidade amiga esteja conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos desenvolvê-la da forma mais clara possível, mais objetiva, com simplicidade, para que ela possa atingir nossas mentes e corações, porque os ensinamentos de Jesus, né, trazem todo esse consolo, toda essa luz em nossa vida. Então, obrigada, queridos amigos da espiritualidade, né? Então, esse tema hoje é Maria, a maior educadora da história. É o nome desse livro, ó, é um livro do Augusto Cury, né? Maria, a maior educadora da história. É um livro muito, muito bacana. Aqui, o Augusto Cury, ele é psiquiatra, é terapeuta, escreve muitos livros que já foram publicados em mais de 40 países, inclusive em Israel. E, né, como psiquiatra, como psicólogo, como educador, ele traz muitas reflexões muito interessantes, né? Então, ele nos explica aqui nesse livro, né, que o melhor educador não é aquele que controla, né? Tem muitos pais que precisam, né, achar que, né, precisam até escolher a profissão dos seus filhos. Então, não, o melhor educador não é aquele que controla, é aquele que liberta, escreve o Augusto Cury. O melhor educador é aquele que aponta os erros. Aliás, desculpa, em vez de apontar os erros, você fez isso, você fez aquilo, né? Dando bronca, previne. Em vez de apontar erros, previne. O melhor educador, diz o Augusto Cury, em vez de corrigir os comportamentos, né? Não precisar chegar ao ponto de corrigir os comportamentos, ensina a refletir, para que né, o educando possa assumir a responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. O melhor educador vê o invisível, aquilo que está no coração, nos sentimentos, como escreveu o grande escritor Antoine de Saint-Exupéry, naquele livro fantástico, O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. E o melhor educador é aquele que não desiste e também estimula
estimula o outro a nunca desistir, a sempre recomeçar. Sejam, né, seus alunos, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. E então a gente vai pensar assim, e Maria, né? Maria, como que ela era como mãe de Jesus? Seguindo aqui as reflexões de Augusto Cury. Ele diz assim: o excelente educador abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que jamais subiram ao pódio, vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura o brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos, alunos e colegas de trabalho grandes. O excelente mestre não é o que sabe mais, mas o que mais tem consciência do quanto não sabe. Aí a gente lembra o grande filósofo Sócrates, né? Grego, que viveu no século V a.C., com a sua humildade. Só sei que nada sei, né? Excelente mestre não é o que mais sabe, né? Dá uma, né, né, de mandão, faço o que eu estou mandando, porque eu é que sei das coisas, né? Mas o que mais tem consciência do quanto não sabe. Não é o viciado em ensinar, mas o mais ávido em aprender. Não é o que declara os seus acertos, mas o que reconhece suas próprias falhas. Inclusive, é muito importante, né, os pais darem o exemplo de que também são falhos e mostrarem humildade diante né, dos desacertos, pedirem desculpas aos seus filhos, né? É uma grande lição de vida. E o excelente mestre não é o que deposita informações na memória, mas o que expande a maneira de ver, de reagir e de ser. Isso daí de depositar informações na memória foi muito criticado no começo, lá né, em meados do século passado, porque a educação das escolas era a educação bancária, tipo assim, né? Você tem uma conta no banco e você coloca os depósitos lá, né? Você deposita o dinheiro. Então, a educação bancária é aquela assim, o professor só joga informação, né? O aluno tem que memorizar tudo, ele não pode nem questionar, nem tem chance de raciocinar, de analisar por si mesmo. Aí o fantástico Paulo Freire trouxe, né, todo esse estudo, essa crítica de quanto essa educação bancária é algo assim falho, superficial. Então aqui diz Augusto Cury, o verdadeiro educador não é viciado em ensinar, né? Assim, jorrar aquele, vomitar, né, como diz, aquele monte de informações, não dá chance do outro falar, do outro pensar, nem admite que o outro duvide ou questione, mas não, o verdadeiro educador dizer, expande a maneira de ver, de reagir e de ser, dá vez ao outro de pensar por si mesmo. E o Augusto Cury, né, diz que educar assim, é uma tarefa intelectual fascinante, né? É um grande desafio, mas revela a nossa impotência, né? É tão grande esse desafio e nem sempre a gente acerta, né? E aí a gente fica imaginando como foi educar Jesus, porque Jesus é o governador do nosso planeta. Dizem que ele se preparou durante muito tempo para poder reencarnar na Terra e vestir um corpo de carne de tanta luz que é a sua essência. Ele esteve presente na formação do planeta Terra, quando a Terra se desgrudou do Sol, Deus falou, olha, esse planeta é seu, cuida dele, né? Você vai ser o bom pastor dessas ovelhas, dessa humanidade, e a gente lê lá no Evangelho que ele conhece a cada um de nós. Então, imagina, né?
a responsabilidade que era ser a mãe de Jesus, né? Imaginemos o quanto Maria de Nazaré foi corajosa, né? De aceitar essa tarefa, de abraçar essa tarefa. Aí o Augusto Cury faz uma reflexão, né, em relação a, né, quem daria conta de ser a mãe de Jesus? Que educador daria conta dessa missão? Aí o Augusto Cury escreve, desde pequeno, Jesus era especialista em perguntar. Para escrever esse livro, ele fez muitos estudos, pesquisou muito, né, da literatura da história de Jesus, né? Então, o Augusto fala, desde pequeno, Jesus era especialista em perguntar, questionava, indagava, queria saber tudo. Quem estaria intelectualmente preparado para educar aquele que se tornaria um mestre dos mestres? Que pais, que universidade, que teólogos? É tão fácil errar nessa área. Se a gente, né, pobres mortais, né, erramos na educação dos nossos filhos, e temos uma responsabilidade muito grande. Imagina diante dessa imensa responsabilidade de ser a mãe do governador do nosso planeta. Por isso que o Augusto Cury escreve aqui, é tão fácil errar nessa área, né, de sermos educadores, e quanto mais o educador, no caso a mãe de Jesus, é tão fácil, diz ele, porque ele é psiquiatra, transmitir nossos traumas, inseguranças, medos, manias para nossos filhos e alunos. Então, sabe, para a gente educar bem, a gente primeiro precisa estar bem, justamente para não transmitir para eles esses nossos traumas, nossas inseguranças, nossos medos, nossas manias, né? Para que eles se desenvolvam da forma mais saudável possível. Então, para que a gente possa, assim, trabalhar todas essas nossas mazelas interiores, é preciso um grande autoconhecimento, é preciso ser uma pessoa que tem bastante equilíbrio interior. E Maria de Nazaré tinha, né? Ela também era um espírito de muita luz. E daí o Augusto Cury, né, ele fala assim, que havia milhares de candidatas, mas uma se destacou, foi Maria. Maria é o nome em grego, né, em grego é Maria, e em hebraico é Miriam. Então a gente às vezes lê, né, Maria de Nazaré, ou em algumas obras, até mediúnicas, Miriam, porque Miriam é o equivalente a Maria, só que Miriam é na língua hebraica, né? E aí, o Augusto aqui enfatiza que a Maria, ou Miriam, era frágil, era jovem, era inexperiente, ela não tinha, né, outros filhos. Jesus foi o primeiro filho dela, né? Então, quanta coragem que ela teve, né, de assumir essa tarefa. Aí, segue refletindo Augusto Cury, porque isso eu achei muito interessante nessa reflexão dele, porque o Deus Todo-Poderoso, descrito na Bíblia, não escolheu um grupo de notáveis intelectuais entre os escribas e fariseus para educar seu filho? Por que não incumbiu uma casta de sacerdotes judaicos que conheciam os rituais religiosos para educar o menino Jesus? Por que não escolheu especialistas em filosofia grega para formar o homem que dividiria a história? Porque, né, a gente vê no nosso calendário os séculos antes de Cristo e os séculos depois de Cristo. Então, Jesus foi o maior acontecimento que ocorreu na história da humanidade, por isso que ele dividiu, né, a nossa história. Aí segue Augusto Cury. Uma adolescente foi escolhida,
não era rica, não pertencia a uma linhagem de alta classe, e ainda por cima morava numa região socialmente desprezada, a Galileia. Que segredos possuía essa jovem no tecido intrínseco da sua inteligência, que conquistou aquele que se diz ser onisciente, que conhece todas as coisas? Sua escolha foi ao acaso ou criteriosa? Na doutrina espírita, né, a gente sabe que nada ocorre por acaso, né? Existe todo um planejamento, né, às vezes de milênios, como no caso da vinda de Jesus. Então, ela foi escolhida, né, de uma forma assim muito planejada, não foi por acaso, porque ela estava à altura dessa tarefa. E aqui o Augusto Cury também fala: se fosse uma mulher frágil, assaltada pelo medo e pelo estresse, no caso a Maria de Nazaré, teria condições de educar o Filho de Deus, cuja história foi pautada por frustrações e rejeições, porque ao longo da vida, né, quando Jesus começou a pregar, ele foi perseguido, ele foi aprisionado, ele foi torturado, e foi condenado, foi crucificado. Se ela fosse frágil, assaltada pelo medo, pelo estresse, como diz aqui o Augusto Cury, ela não teria condições de seguir adiante. E a gente sabe, pelas histórias contadas pelos espíritos, né? Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, ele fala bastante sobre as mulheres do Evangelho, que Maria de Nazaré seguiu a sua vida depois da morte de Jesus, divulgando a Boa Nova. E diz Augusto Cury, se fosse insegura e superprotetora, não teria ela afetado o território da emoção do menino? Hoje em dia, nós, muitas vezes, superprotegemos nossos filhos, né? Nós projetamos a nossa insegurança nesse mundo assim, né? Violento. Então, nós pais nos preocupamos, não vai chegar tarde à noite, né? Se cuida com assalto, vai chover, leva o guarda-chuva, tá frio, leva a blusa. A gente, a gente ainda é um pai inseguro, uma mãe insegura e superprotetor. Mas se a gente vê a história de Jesus, quando ele completou 30 anos, saiu pelo mundo pregando, pelo mundo, né, por aquela região, pregando. Naquele tempo não tinha celular. Mãe, ele dizendo para Maria de Nazaré, olha, eu estou aqui em Cafarnaum, olha, eu cheguei aqui na Samaria, tá tudo bem, viu? Não, imagina, né, o quanto Maria foi forte, o quanto ela foi confiante, fervorosa, né, em Deus, em Deus. E aí segue o Augusto Cury, né? Se amasse o exibicionismo e não a discrição, seu processo educacional não seria um desastre? Então, Maria de Nazaré era uma mulher muito discreta, né? E ela não ficava se vangloriando, olha, meu filho, né? Pode ver as profecias lá no Velho Testamento, ele é o Messias, né? Ele é um ser iluminado, eu sou a mãe dele. Então, ela manteve a discrição. Então, que mulher, né? De brio, de caráter, de fibra, de coragem, de retidão. Então, vamos ver agora aqui um pouquinho como foi, né, essa trajetória da vinda de Jesus. Lá no Velho Testamento da Bíblia, a gente lê muitas profecias, os profetas de Israel, muitos séculos antes da vinda de Jesus, já dizendo que viria um Messias libertador. E o que aconteceu? No ano de 63 antes de Cristo,
o general romano Pompeu conquistou a Judéia. Então, Roma passou a dominar toda aquela região da Judéia, e esse domínio se estendeu até o ano 6 depois de Cristo. Então, desde o ano 63 antes de Cristo até o ano 6 depois de Cristo, Roma esteve presente na Judéia, né? E para manter seus senadores, suas legiões de exércitos, porque, né, Roma tinha muito exército que se espalhou, né, pela Europa, pelo norte da África. Então, para manter essa legião de soldados romanos e seus senadores, o Império Romano cobrava pesados impostos dos povos que eles dominavam, inclusive dos judeus, né? Então, os judeus, lógico, né, eles não gostavam nada dessa situação. Por isso, quando eles liam o Velho Testamento, dizendo que viria um Messias libertador, eles entendiam que esse Messias iria libertar a Judéia do jugo de Roma. E Jesus nasceu justamente na época em que Roma subjugava a Judéia. Então, a gente segue, né, para ver a história da vinda de Jesus. Está lá no Novo Testamento da Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 30. Lucas, ele era um médico, não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele até esteve com Maria de Nazaré e, assim, levantou informações da infância de Jesus e também falava com os apóstolos para fazer essa biografia, né, do nosso mestre querido. Então, Lucas conta que um anjo, Gabriel, apareceu a Maria de Nazaré e lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E aí, Maria de Nazaré, né? Ela vê um anjo, assim, materializado na sua frente, e em vez de se apavorar ou de fugir a esse convite, né, de conceber o Filho do Altíssimo, e que ela diz com muita humildade: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se de mim segundo a tua palavra. Que o espírito dela já sabia, né? Tudo isso já havia sido planejado lá na espiritualidade. Mas a gente vê, a gente encarna, e a gente não lembra o que planejou. E ela manteve, né, toda essa coragem, essa fé, essa confiança em Deus. Que exemplo, né, para nós, que exemplo. Aí Jesus nasceu numa manjedoura, lá na cidade de Belém, né? Eles tinham ido fazer o recenseamento e não tinha lugar para eles se hospedarem, ficaram numa estalagem. Jesus, então, foi colocado numa manjedoura, né? Aquele coxo onde coloca a comida dos animais. E depois de um certo tempo, um anjo aparece a José, né? Então, Jesus vai crescendo. E o que o anjo fala para José? Para que eles fugissem para o Egito. Jesus já tinha um tempinho de vida, né? Alguns anos de vida. Para que eles fugissem para o Egito, porque o rei Herodes tinha ouvido falar que o rei dos judeus havia nascido. Então, o rei Herodes queria matá-lo. O rei Herodes mandou matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos. Então, Jesus aqui tinha menos de 2 anos. E a gente pode imaginar essa viagem, porque, né, a família sagrada, né, José, Maria e Jesus, né, eles encetaram essa viagem para o Egito. É uma distância aproximada de 500 quilômetros da Galileia até o Egito. E as viagens eram feitas a pé. As pessoas que tinham um pouco mais de posse iam nos burros ou nas carroças,
E é assim, esse caminho de 500 quilômetros é cheio de montanhas, de vales, de rios, de deserto. Eles tinham que atravessar tudo isso. Com Jesus pequenininho, né? Não tinha 2 anos. Então foi preciso muita coragem, muita perseverança, muita ousadia da parte de Maria de Nazaré e do José, né? Aí, quando Herodes morreu, uns anos depois, o rei, né, lá da Galileia, né, o, o anjo novamente aparece para José, dizendo para que eles voltassem para Israel, porque Herodes tinha morrido, então não havia mais perigo. E não sabemos muito da infância de Jesus, né, os evangelhos não contam, mas quando Jesus tinha 30 anos, ele começou a vida pública dele. Foi justamente numa festa de casamento. Então, acabou o vinho e Maria de Nazaré pede para que Jesus transforme água em vinho. E Jesus fez muitas outras, né? é, assim, é, a gente fala milagre, né? É que a gente ainda não conhece as leis de Deus, né? Não conhece como isso acontece, mas não que Jesus tenha burlado as leis divinas, mas Jesus era assim tão evoluído que ele sabia manipular as energias, a matéria, né? Então ele, além de transformar água em vinho, ele andou sobre as águas. A gente vê lá os relatos, né, dos evangelistas. É, Durante a sua divulgação do evangelho, ele promoveu muitas curas. E quando Jesus tinha 33 anos, numa certa madrugada, o apóstolo João foi até a casa de Maria de Nazaré, de madrugada, dizendo a ela que Jesus tinha sido preso. Aí é Humberto de Campos que nos conta. A Maria de Nazaré ficou perplexa, porque fazia 5 dias que Jesus tinha entrado assim triunfalmente na cidade de Jerusalém. As pessoas o acolheram festivamente. Aí Maria pergunta para João, de que ele é acusado? E ele responde, de insurreição, quer dizer, ir contra a ordem estabelecida. Isso foi tudo assim, uma maracutaia, né? Os fariseus ficaram muito tempo procurando prender Jesus, é, levantar provas contra ele, e até que conseguiram, né? E Jesus foi preso. E olha, naquela época era muito perigoso andar nas ruas de madrugada. Não tinha iluminação, não tinha transporte público, não tinha carro como hoje. Mas Maria de Nazaré pediu para João, o evangelista, levá-la até Jesus. E Jesus foi condenado a morrer na cruz. E Maria de Nazaré e outras mulheres, inclusive João, acompanharam a Via Crucis. Nossa, a gente imagina, né, uma mãe ver o filho carregar aquela cruz pesada, todo machucado, caminhando para a morte. Meu Deus, né? O coração de Maria de Nazaré devia estar dilacerado. Quanto sacrifício, né? E eles foram, Maria de Nazaré, o João Evangelista e outras mulheres acompanharam a Via Crucis, né? Até o Gólgota, onde Jesus seria crucificado, mas os outros apóstolos, cheios de medo, não acompanharam. Pelo contrário, eles se esconderam, porque eles também estavam sendo procurados, né, para serem condenados. Então, quanta angústia deve ter experimentado Maria de Nazaré no seu coração de mãe. Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né, Psicografia de Chico Xavier, aliás, esse livro é muito, muito bom, conta, né, relatos daquela época, do tempo que Jesus esteve encarnado. Ele fala, Humberto de Campos, que os anos se passaram, né,
após Jesus ter sido crucificado, e Maria sempre amparou os necessitados, por isso ela foi chamada de Maria Santíssima, foi o apelido que lhe deram. E a velhice chegou, né? O tempo passou, a velhice chegou, e um dia, conta Humberto de Campos, um peregrino surgiu, começou a conversar com ela, a consolou muito, e ela achou que tinha algo de familiar. E aí ele mostrou as marcas nas mãos, né, dos cravos, né, da crucificação, dos pregos da crucificação. Aí Maria de Nazaré o reconhece, é Jesus. Ela quer se ajoelhar, mas Jesus a impede. Ele é que se ajoelha e fala para a mãe: é da vontade de meu Pai que no meu reino tu sejas rainha dos anjos, né? E no dia seguinte ela desencarnou. E Espírito Emmanuel, no livro Região dos Espíritos, também psicografado pelo Chico Xavier, diz que Maria de Nazaré, apesar de sua grandiosidade espiritual, viveu escondida, num lar apagado, num lar simples, como o próprio o Augusto Cury também relata. E escreve Emmanuel: humilde Maria de Nazaré ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. E hoje Maria de Nazaré está lá no plano espiritual, ela dirige várias organizações socorristas. O espírito Camilo Castelo Branco escreveu o livro Memórias de um Suicida, pela médium Ivone do Amaral Pereira, e lá nesse livro ele fala que Maria de Nazaré dirige a legião dos servos de Maria que presta socorro aos suicidas. É preciso muito amor, né? E também o Camilo Castelo Branco fala que existe lá no plano espiritual uma cidade chamada Cidade Universitária, e que essa cidade acolhe os suicidas que tiveram alta hospitalar. Porque os suicidas, eles, né, vão lá para o plano espiritual, cada um conforme o seu merecimento, né, num determinado plano espiritual, mas depois, mais cedo ou mais tarde, são socorridos, vão para os hospitais, e quando eles têm alta desse hospital, eles vão para essa cidade universitária. E o Sóstenes é um dos dirigentes da cidade universitária, né? E ele está, assim, numa reunião falando aos suicidas. O Camilo Castelo Branco aqui nos conta, né? Que o Sóstenes fala aos suicidas: encontrareis no amor de Maria de Nazaré o sustentáculo sublime para venceres o negror dos erros, que vos afastam das pegadas do grande mestre. Quer dizer, o amor de Maria de Nazaré é tão grande, esse amor tão grande é o sustentáculo dos suicidas, para que eles possam se amar e valorizar a vida, porque é isso, né, que falta para eles, amar-se e valorizar a vida. E no dia 12 de outubro de 1717, aqui no Brasil, né, no Rio Paraíba, alguns pescadores encontraram uma estátua. Eles, né, puxando a rede, encontraram uma estátua de Nossa Senhora, e aí eles deram o nome de Nossa Senhora Conceição Aparecida, que é Maria de Nazaré.
E em 1954, o Papa Pio XII instituiu o dia 12 de outubro como data comemorativa em relação a Maria de Nazaré em toda a Igreja Católica. E em 1980, o Brasil assim, instituiu como feriado nacional também esse dia 12 de outubro. Por isso que no dia 12 de outubro a gente comemora a Nossa Senhora Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Conceição Aparecida, são todas né, a mesmo espírito. E Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, né? Olha que coisa fantástica, né? A nossa padroeira. Então, nós agradecemos, né, por todo esse conhecimento que nos é trazido pela espiritualidade, pelos pesquisadores, como Augusto Cury, né, e pelo Evangelho, pela doutrina espírita. Então, façamos uma vibração de muito amor a todo o nosso planeta, né? Como muitos dizem, Maria de Nazaré, que o seu manto azul se estenda por todo o nosso planeta, trazendo a paz, a concórdia, a união entre os povos, a fraternidade, a solidariedade. Então, nós, pequenininhos que somos, né, o nosso amor é tão minúsculo perante esse imenso amor de Maria de Nazaré, também queremos colaborar, né, fazendo a nossa parte, vibrando amor a todo o nosso planeta, a todas as nações, a todos os governantes, para que haja paz, a paz que tanto almejamos. E vibramos pelo nosso país, vibramos por todas as instituições de caridade, de divulgação do Evangelho, de proteção aos idosos, às crianças, aos animais, ao meio ambiente. Vibramos a todas as pessoas de bem. E vibramos também por aquelas que sofrem, aquelas que ainda não encontraram o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, o caminho de Deus, da, do verdadeiro amor, eles possam despertar em suas consciências. Vibramos também por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por todos os trabalhadores do SEAC. E nós pedimos a Maria de Nazaré que nos abençoe sempre, que nos cubra com seu manto de luz, que possamos caminhar sempre em frente, cheios de confiança, de coragem, de perseverança, e o seu magnífico exemplo possa calar fundo em nossos corações. E lhe dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Uma boa noite. Amigos, agora sim encontrei os números. Vamos lá. Esse ano, nós tivemos 6.919 total de visualizações aqui no SEAC. Nós tivemos 58,6 mil tempo de exibição total em minutos. Tivemos 2.475 total de marcações gostei. Em outubro, mês com mais visualizações que tivemos. E teve três trabalhos que mais se destacaram. Não sei se eu posso... Bom, eu vou divulgar. O expositor que teve o recorde desse ano, bateu o recorde, foi o amigo
Fernando Bahia, ele bateu o recorde em visualizações com o tema Em Tudo Dai Graças. Depois vem o hino a Ismael e depois vem a Luz Divina. Ainda aparece aqui, ó, com grande recorde. Ela vem com a parte artística do Fernando e o tema é Sede Perfeitos. E aqui está dizendo, ó, vamos lá, que nós estamos de parabéns e que a comunidade está crescendo. Países que mais assistiram a gente, o nosso canal. Brasil, Estados Unidos e Portugal. Os 3 países que assistiram mais o SEAC. Então, teve aqui, ó, 25,4 mil tempo total de transmissão ao vivo em minutos. O Fernando Bahia, ele teve, ó, deixa eu ver aqui, está aqui, ó, 6.466, está dizendo aqui, ó, total de visualizações em transmissões ao vivo. Ó, está dizendo aqui, nossa transmissão ao vivo mais assistida. Tá escrito aqui, eles divulgaram para a gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Ah, mas tem mais uns números aqui, eu vou passar para vocês. Quantos gostei tivemos? Tivemos 2.475, como eu falei. Dias de seu primeiro envio. Tivemos destaques gerais, 985. Nesses dias, tivemos marcações de gostei. Está escrito aqui, não. Nesses dias, tivemos 10,2 mil de dias de envio, coisas que foram enviadas aqui, que a gente enviou, o primeiro envio, teve tudo isso. E aqui, marcações de gostei, 623. Compartilhamentos, no total, 3.928. Quer dizer, o YouTube passou para a gente esse comunicado aqui, ó, está aqui, ó, no meu, ó, os números estão aqui para vocês verem, que eu não estou falando mentira. Ah, esqueci de falar uma coisa, esqueci uma coisa aqui, ó. Foram 53 novos inscritos que o SEAC teve. Esqueci desse número, me perdoem. Ó, eu vou mostrar para vocês os números, ó. Tá tudo aqui, ó. Ó. Tudo aqui. Ó. Tudo aqui, tá tudo escrito aqui. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês que estão acompanhando o nosso canal. Esse ano foi um ano muito produtivo. Eu agradeço a vocês que estão inscritos, que estão acompanhando. Agradeço vocês, expositores, que estão fazendo palestra para a gente, que estão dando o melhor de vocês. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, que a gente possa continuar espalhando o amor. Eu quis trazer esses números para que a gente possa ver que nós estamos sendo assistidos no mundo inteiro, e principalmente 2 países fora estão assistindo muito mais do que os outros países. Estados Unidos, em segundo lugar, está nos assistindo, o pessoal de lá. E Portugal em terceiro lugar. O Brasil, claro, aparece em primeiro lugar. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a divulgação pelo SEAC, o desempenho, o amor que vocês têm conosco de fazer essas palestras maravilhosas.
eu fico até sem palavras para agradecer por nos ajudar nesse trabalho, que não é o meu desempenho. Eles colocaram que nós não estamos, que eu não estou de brincadeira, que eu estou assim avançando, né? Está até escrito lá, como eu mostrei para vocês na tela. Mas não sou eu. Todos nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso. E eu agradeço, como eu sou presidente do SEAC, eu não gosto de falar que eu sou presidente, né? Porque, sabe, é chato, né? Depois falam. Depois é chato, né? É chato dizer, né? Então, eu quero agradecer em nome da diretoria o amor que vocês tiveram para passar essas palestras para a gente, o carinho, o desempenho, o esforço que cada um fez e que cada um passou. O meu muito obrigado, amigos, muito obrigado por nos dar esse privilégio de estarmos juntos trabalhando no amor. E muito obrigado vocês que estão divulgando o nosso canal, vocês aí dos Estados Unidos que estão acompanhando o nosso canal, vocês americanos ou brasileiros que moram nos Estados Unidos, o meu muito obrigado, um beijo no coração de todos, e vocês que são de Portugal, que são portugueses ou brasileiros que moram aí em Portugal, muito obrigado também. Muito obrigado a vocês do mundo inteiro. Me parece que são 18 países que acompanham o YouTube. Nós estamos... tem 18 países. O YouTube funciona em 18 países, me parece, pelo que eu pesquisei. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Estamos juntos. Muito obrigado mesmo. E uma boa noite. Graças a Deus, estamos reunidos para o bem. Estamos reunidos para fazer sempre o melhor e espero que eu possa estar... Espero que nossa equipe, possa passar muitas e muitas palestras e muito mais fortalecimento para vocês. Obrigado, e eu vou encerrar porque fica muito longo. Eu quero agradecer a todos do SEAC, a Beth, Nestor, a toda a equipe, toda a equipe. Eu não vou falar o nome de todos, mas quero agradecer a todos vocês que são as pessoas que nos estão ajudando nesse trabalho. Gratidão, e vocês que não estão fazendo palestras, né, eu venho aqui pedindo no ar, com muito amor, amigos, vocês também são importantes para a gente. Venham fazer palestra. Vocês que estão no SEAC, no grupo do Zap, vocês que ainda não fizeram, por favor, vocês também são importantes. Queremos ouvir as suas palestras também, os seus trabalhos. Gratidão e fiquem com Deus. Um beijão no coração de todos. Obrigado. Essa é a retrospectiva do SEAC, hein? A nossa retrospectiva 2022.